Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal y le dejes tu like. Ahora sí, vamos a ver el video. Esse é o confronto que deve decidir o campeonato sul-americano, né? Duas seleções já classificadas para o Mundial, Brasil e Argentina. Vamos se recuperar de um 6-0 na estreia, por exemplo? Sim. Acho que é uma experiência que esses jogadores vão guardar para a vida, né? E o comportamento, né? O goleiro, quando estava 2-1, quando o Paraguai faz o primeiro gol, o goleiro do Brasil segura a bola, né? Como se fosse fazer uma cera, assim, não devolver. Em vez de, assim, vamos pro jogo, vamos fazer 3-1, 4-1, né? Vamos para cima, e ele faz essa coisa que é uma coisa do futebol brasileiro um pouco, né? De tentar segurar jogo. Tem isso aqui no futebol brasileiro? Acontece, é raro, mas acontece muito. E aí eu fiquei pensando isso é uma coisa da evolução dos jogadores, sabe? Brasil e Paraguai, o Brasil tem que ir para cima e ganhar o jogo, e não tentar segurar um resultado de 2-1 ainda no primeiro tempo. Você lembra aquela cena contra a Bolívia? Final do jogo contra a Bolívia, o Brasil segurando um 2-1, faz um escanteio e tenta segurar a bola contra a Bolívia. É estranho ver essas coisas. Isso é justamente colocando o resultado em cima do desenvolvimento dos jogadores, que para mim é a coisa principal do qualquer categoria de base. Brasil e Uruguai já no hexagonal final, né? O Brasil terminou com um jogador a menos, né? Com o Uruguai cruzando bola na área, aquele desespero, aquele sufoco, enfim. São experiências que esses jogadores estão vivendo. Mas aí a minha pergunta é, a gente está desenvolvendo esses jogadores para os seus clubes, para a vida, para o futebol como um todo? Porque poucos desses jogadores vão chegar à seleção, porque os que vão para a seleção estão indo direto, na sua maioria. Eu lembro quando o Brasil ganhou o Mundial Sub-20, 93, só o goleiro Dida foi o único que fez um jogo competitivo com a seleção principal. Então, ganhou, mas serve para quê? Né? Para mim, a pergunta central é sempre, quantos desse time aí conseguiram ter sequência até a seleção principal? Foram desenvolvidos? Porque ganhar com ninguém que vinga, serve para quê? Sibila chamou? Não, nessa questão da evolução, né, e até de trabalhar essa transição dos jogadores para a seleção principal, acho que tem um exemplo muito legal que acontece aqui na Argentina. Em toda a data FIFA da seleção principal, a seleção sub-20 também é convocada, e o Scaloni usa muito os garotos do sub-20 como sparrings na preparação dos jogos. E eles já começam a conviver naquele ambiente de seleção com o Messi, com os outros jogadores já consagrados da seleção argentina, campeões do mundo. Então isso é algo que acontece frequente, acontecia antes mesmo da conquista da Copa do Mundo, numa parceria entre o Scaloni e o Mascherano. Quando sai a lista de convocados da seleção argentina, ou a AFA publica duas listas, uma com a seleção sub-20, com os jogadores da sub-20, que geralmente tem 16, 15 nomes, e outra com a seleção principal, ou tem vezes que o Scaloni entrega uma lista com 35 nomes. E aí são muitos jogadores que não vão nem para a viagem do segundo jogo, né? Porque nas eliminatórias é um jogo em casa e outro fora, mas que eles fazem parte do ambiente ali no CT da AFA, que fica aqui na Grande Buenos Aires, convivendo com os jogadores, já participando desse ambiente de seleção, e são jogadores que são usados depois nas competições sub-20, sub-17 ou pré-olímpico. Então é algo que acontece aqui na Argentina, já pensando nessa transição para o futuro, na continuidade deles como jogadores da seleção principal. Vamos até Buenos Aires, então, para falar com o Rafael Sibila, até já sobre a expectativa desse encontro, né, Sibila? Bem-vindo à redação. Fala, Barreto, tudo bem? Bom dia para você, para o Tim, para a Alicia. É um confronto que vai decidir, só as duas seleções podem ser campeãs do Sul-Americano Sub-20, após 3 rodadas do hexagonal. O Brasil e a Argentina têm 9 pontos, a Colômbia tem 3, como no próximo jogo, ou Brasil ou Argentina, ou as duas seleções vão pontuar, a Colômbia não conseguiria ultrapassar nenhuma das duas seleções, então o campeão sai desse confronto. Não necessariamente na quinta-feira, porque se houver um empate, ou mesmo até uma vitória de alguma outra seleção, ainda tem uma última rodada que será disputada no fim de semana, mas terminou assim
esse hexagonal, tendo essas duas seleções como protagonistas e, como vocês estavam discutindo, algo que até no começo do Sul-Americano parecia que o Brasil não dava sinais de que chegaria a tão competitivo, principalmente na fase final dessa competição. Ramon tem destacado muito que a seleção, após os 2 primeiros jogos, houve mudanças na relação de posicionamento, de entendimento junto. O campeão desse Sul-Americano, na tabela histórica do Sul-Americano Sub-20, o Brasil amplamente é o maior vencedor da competição, com 12 títulos, 8 da seleção uruguaia e 5 da seleção argentina. Daí no Mundial inverte, né? A Argentina tem 6 títulos e o Brasil tem 5. Aqui na Argentina está já se falando muito desse jogo, muita expectativa para esse Brasil e Argentina na quinta-feira à noite, e se entende também que há uma evolução clara da seleção brasileira, e o Ramon ontem falou de novo sobre essa evolução que aconteceu a partir do jogo contra o Equador e essas mudanças que ele fez no ataque, com a entrada do Gustavo Prado, principalmente, que ontem fez o primeiro gol. O Brasil acabou definindo o jogo muito rápido no primeiro tempo, né? Com 15 minutos abre o placar e aos 17 já faz o segundo. O Paraguai desconta. É bem verdade que no início do segundo tempo o Paraguai tem uma grande chance com uma bola na trave, mas a situação da seleção brasileira ficou bem cômoda já no primeiro tempo. O Brasil, que teve um desfalque ontem, 2 desfalques, né? O Natan, por uma questão física, que não pôde atuar, entrou o Wesley no lugar dele, e aí fica a dúvida para o jogo contra a Argentina. Ontem ele falou que os jogadores estão aprendendo a jogar um torneio sul-americano, que é um confronto com seleções com outro estilo de jogo do que eles encontram na base dos clubes no Brasil, então que isso tem sido também importante para a evolução da seleção brasileira nessa competição. Só queria fazer um adendo sobre o que o Tim falou sobre o Mundial 2011, né, o Sub-20, em que o Brasil foi campeão. O grande destaque do Mundial foi o Henrique Almeida. O Henrique Almeida, que depois não vingou na seleção principal, mas ele que foi o artilheiro daquele Mundial, recebeu a bola de ouro da FIFA, né? Então há sim essa discussão sobre depois como é que se faz para levar esses garotos e seguir uma transição para a seleção principal. Aqui na Argentina se há muita expectativa em 2 jogadores que surgiram no River Plate, o Echeverri, citado pelo Tim, que foi também o destaque da Argentina no Mundial Sub-17 do ano passado, quando a Argentina chegou até a semifinal, e o Mastantuono, jogador que ainda pertence ao River Plate. Agora, a seleção argentina nessa fase final mostrou muitas falhas defensivas, principalmente no jogo contra o Uruguai, no momento de desconcentração da seleção argentina, mas se comparado com o ciclo anterior, em que o Mascherano era o técnico da seleção Sub-20, é uma seleção mais sólida, não só pelo nome dos jogadores que estão presentes. Esse é o confronto que deve decidir o campeonato sul-americano, né? Duas seleções já classificadas para o Mundial, Brasil e Argentina. Vamos se recuperar de um 6-0 na estreia, por exemplo? Acho que é uma experiência que esses jogadores vão guardar para a vida, né? E o comportamento, né? O goleiro, quando estava 2-1, quando o Paraguai faz o primeiro gol, o goleiro do Brasil segura a bola, né? Como se fosse fazer uma cera, assim, não devolver. Em vez de, assim, vamos para o jogo, vamos fazer 3-1, 4-1, né? Vamos para cima, e ele faz essa coisa que é uma coisa do futebol brasileiro um pouco, né? De tentar segurar jogo. Tem isso aqui no futebol brasileiro? Acontece, é raro, mas acontece muito. E aí eu fiquei pensando isso é uma coisa da evolução dos jogadores, sabe? Brasil e Paraguai, o Brasil tem que ir para cima e ganhar o jogo, e não tentar segurar um resultado de 2-1 ainda no primeiro tempo. Você lembra aquela cena contra a Bolívia? Final do jogo contra a Bolívia, Brasil segurando um 2-1, faz um escanteio e tenta segurar a bola contra a Bolívia. É estranho ver essas coisas. Isso é justamente colocando o resultado em cima do desenvolvimento dos jogadores, que para mim é a coisa principal do qualquer categoria de base. Brasil e Uruguai já no hexagonal final, né? O Brasil terminou com um jogador a menos, né? Com o Uruguai cruzando bola na área, aquele desespero, aquele sufoco, enfim. São experiências que esses jogadores estão vivendo. Mas aí a minha pergunta é, a gente está desenvolvendo esses jogadores para os seus clubes, para a vida, para o futebol como um todo? Porque poucos desses jogadores vão chegar à seleção, porque os que vão para a seleção estão indo direto. Na sua maioria. Lembra quando o Brasil ganhou o Mundial Sub-20, 93, só o goleiro Dida foi o único que fez um jogo competitivo com a seleção principal. Então, ganhou, mas serve para quê? Né?
Para mim, a pergunta central é sempre, quantos desse time aí conseguiram ter sequência até a seleção principal? Foram desenvolvidos? Porque ganhar com ninguém que vinga, serve para quê? Sibila chamou? Não, nessa questão da evolução, né, e até de trabalhar essa transição dos jogadores para a seleção principal, acho que tem um exemplo muito legal que acontece aqui na Argentina. Em toda a data FIFA da seleção principal, a seleção sub-20 também é convocada e o Scaloni usa muito os garotos do sub-20 como sparrings na preparação dos jogos. E eles já começam a conviver naquele ambiente de seleção com o Messi, com os outros jogadores já consagrados da seleção argentina, campeões do mundo. Então isso é algo que acontece frequente, acontecia antes mesmo da conquista da Copa do Mundo, numa parceria entre o Scaloni e o Mascherano, quando sai a lista de convocados da seleção argentina, ou a AFA publica duas listas, uma com a seleção sub-20, com os jogadores da sub-20, que geralmente tem 16, 15 nomes, e outra com a seleção principal, ou tem vezes que o Scaloni entrega uma lista com 35 nomes. E aí são muitos jogadores que não vão nem para a viagem do segundo jogo, né? Porque nas eliminatórias é um jogo em casa e outro fora, mas que eles fazem parte do ambiente ali no CT da AFA, que fica aqui na Grande Buenos Aires, convivendo com os jogadores, já participando desse ambiente de seleção, e são jogadores que são usados depois nas competições sub-20, sub-17 ou pré-olímpico. Então é algo que acontece aqui na Argentina. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, dejarle tu like y dejar un comentario abajo. Bien, abrazo.